Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luan, sou aluno de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, na engenharia agrícola. No entanto, estou realizando a disciplina de docência na ciência do solo, visto que o professor pertence ao Departamento de Ciência do Solo. E como ementa da disciplina de docência, hoje eu preparei um material para vocês sobre benefícios das plantas de cobertura, algumas aplicações, alguns trabalhos que a gente vem conduzindo nos últimos tempos com a utilização das plantas de cobertura. Então, eu vou acabar compartilhando a minha tela aqui com vocês para dar seguimento a essa apresentação e alguns slides aí que eu trouxe para vocês poderem observar. Só mais um minuto. Muito bem. Então, como título, eu trouxe plantas de cobertura, benefícios e aplicações no sistema produtivo. Alguns dos benefícios das plantas de cobertura são propriamente a cobertura de solo, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul é muito utilizado a aveia do gênero avena, né? Avena sativa, avena estrigosa, aveia preta, aveia branca, para a cobertura do solo, com a principal função de cobrir o solo, evitar alguma erosão ou alguma coisa nesse sentido. Na segunda foto eu trago o Secala cereale, o centeio, então ele tem uma grande capacidade de produção de matéria seca, e essa matéria seca depois vai se tornar propriamente uma matéria orgânica. Então, já na terceira figura, eu demonstro então a ervilhaca peluda, com benefícios na microbiologia do solo e na biologia do solo também. Então, na microbiologia do solo, ela tem o benefício de estar podendo realizar a fixação biológica do solo, de nitrogênio, desculpa. Então, essa fixação biológica, ela converte então o N2, o N atmosférico, em NH3. Essa conversão é feita por algumas enzimas, nitrogenase, hidrogenase e leghemoglobina. Então, acaba ocorrendo uma maior disponibilidade de nitrogênio no solo, e essa disponibilidade de nitrogênio pode beneficiar outras culturas. Depois a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre isso. E também a ervilhaca, ela tem o benefício de proporcionar uma melhoria na biologia do solo. O professor Telmo tem algumas fotos de ervilhaca peluda com grande presença de minhocas no sistema produtivo, então ela acaba beneficiando bastante a biologia do solo. Na quarta figura ali eu trago o nabo forrageiro, uma espécie também bastante utilizada aqui no Rio Grande do Sul. Ela tem a capacidade de fazer a remobilização desse solo, então ele consegue dar uma descompactada, uma desagregada do solo, principalmente nas camadas superficiais. Então acaba auxiliando na física do solo. Como como a quinta figura ali, eu trouxe o trigo mourisco, o trigo saraceno. Então, esse trigo mourisco, ele tem bastante capacidade de supressão de fitopatógenos, principalmente os nematóides. Então, aqui no Rio Grande do Sul vem crescendo ao longo dos últimos anos o aparecimento de nematóides de cisto, de galha, e essa cultura vem sendo bastante utilizada nesse sentido, além da ciclagem de nutrientes que ela proporciona ao sistema. Na sexta figura ali eu trago Lóleo multifloro, o nosso azevém, como principal possibilidade de supressão dessas panzaninhas, visto o efeito alelopático que ele traz junto com o seu desenvolvimento. Beleza. A gente trouxe ali vários exemplos de benefícios das plantas de cobertura, mas aqui eu gostaria de citar alguns possíveis efeitos negativos dessas plantas de cobertura. Talvez não seja um efeito negativo, mas sim alguns cuidados que a gente deve se ter na utilização das plantas de cobertura. Ali eu cito primeiramente então o nabo forrageiro. O nabo forrageiro
dependendo da procedência dessa semente, ela pode estar contaminada com alguns escleróides do Sclerotium sclerotineum. Então, isso pode ocasionar problemas de mofo branco, que é a doença desse fungo, em culturas posteriores, principalmente a soja. Também trago a questão dos potenciais insetos. Então, aqui a gente precisa fazer um balanço dos inimigos naturais, que vão gerar a partir das culturas de cobertura, e dos insetos pragas. Mas isso pode ser contornado com algumas aplicações de inseticidas na cultura de cobertura. E talvez o terceiro ponto, que seja o mais complicado, é a questão da competição de água pelas culturas de cobertura com a cultura de interesse agrícola posterior. Então, no Kansas, Estados Unidos, a gente tem mais ao oeste a questão da restrição de ambientes devido à restrição hídrica. Então, muitas vezes o pessoal acaba não plantando cultura de cobertura para não competir por água com a cultura de interesse agrícola. Mas são alguns poucos elementos que são negativos referente à utilização de plantas de cobertura. Aqui partindo então para as pesquisas que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos. Então, basicamente, como a gente citou ali, são vários os benefícios dessas plantas de cobertura. Então, a gente acabou utilizando duas estratégias das plantas de cobertura para pesquisas que a gente desenvolveu dentro dos últimos tempos. Então, a primeira, que seria as estratégias para a descompactação do solo. Então, a gente utilizou, dentre outros métodos, mas também um método biológico, com a utilização de um policultivo para mitigar a compactação do solo. E a segunda pesquisa é em relação à utilização de plantas de cobertura como suprimento de nitrogênio e produtividade do milho. Então, vamos começar com a primeira, as estratégias para a descompactação dos solos. Então, se você seguir esse link QR aí, ele vai dar na publicação do artigo que tem um pouco mais detalhado os resultados, materiais e métodos utilizados. Introdução, então, no sistema plantio direto no Brasil, ele é destacado principalmente pela sua manutenção do sistema produtivo e a conservação do solo e da água. No entanto, com os cultivos cada vez mais intensificados, safras subsequentes, Paraná pode ter 3 safras dentro de um ano, ocasiona que maiores máquinas, e as máquinas estão cada vez mais grandes e mais pesadas, acabam transitando de forma aleatória, né? Não tem um tráfego controlado, então acaba acontecendo a compactação dos solos. Então, se tu perguntar para um produtor Rio Grande do Sul, qual seria a maior preocupação dele, talvez uma das maiores preocupações dele seja a questão da física do solo, da compactação. Então, isto vem sendo bastante trabalhado nos últimos tempos para algumas estratégias ou alguns manejos para mitigar essa compactação. Então, aqui uma breve introdução para nós chegarmos até o objetivo do nosso trabalho. Então, as consequências da compactação do solo. Ele eleva a resistência à penetração, altera o equilíbrio da proporção de gases do solo, debilita a disponibilidade de água e nutrientes das plantas, e essa debilitação da disponibilidade de água e nutrientes das plantas altera os processos fisiológicos, restringe a taxa fotossintética, reduz o crescimento da parte radicular e, por último, ocasiona diminuição do rendimento das culturas agrícolas. Então, nós temos vários parâmetros que a gente pode analisar quando se quer verificar a compactação, ou se há compactação ou se não há compactação no solo. Desde os mais práticos, infiltrando uma haste no solo e vendo de forma prática se há mais restrição ou não para a colocação dessa haste no solo, até métodos mais científicos, desde a resistência à penetração até a densidade do solo. Esses dois são os dois mais comumente utilizados para a identificação de compactação do solo.
Então, segundo Stefanovski, a maior problemática a ser enfrentada pelos produtores de área manejada sob sistema plantio direto para elevação de produtividade é identificar as áreas com resistência à penetração restritiva às culturas agrícolas e impor estratégias para diminuir a compactação do solo, favorecendo o desenvolvimento das plantas. Então, a gente sabe que dentro de uma lavoura há bastante variabilidade, e uma das variabilidades é a questão do solo, e essa variabilidade do solo pode interferir na variabilidade da compactação por si só. Então, dentre os fatores, podemos citar os fatores externos, o tipo, intensidade e frequência de carga aplicada, e os internos, que se refere à estrutura do solo em si, qual a porcentagem de argila que ele tem, teor de carbono, entre outras. Alguns valores críticos de resistência à penetração que vêm sendo citados na literatura são de 2 a 4 megapascal, 2.6 a 3.2, e Beutler encontrou que 2.24 megapascal em um solo com 33% da argila obteve-se decréscimo de 32% da produtividade de soja. Alguns estudos mais recentes têm apontado que a partir de 1.5 megapascal já há restrição da produtividade da cultura da soja. E essa compactação, ela geralmente é encontrada na faixa de 8 a 15 centímetros de profundidade, que é o chamado pé de pato. Então, partindo para algumas estratégias para fazer essa mitigação da compactação do solo, podemos citar, então, o mais popular, talvez, seja o método mecânico, através de grades, arados, escarificadores, subsoladores. Então, talvez esse seja o método mais prático e mais direto nessa descompactação do solo. No entanto, depois a gente vai ver que talvez a longo prazo a gente não tem o benefício esperado a partir desse método. O método biológico, então, com a utilização das plantas de cobertura e seu crescimento radicular no solo, principalmente, vamos pensar então no nabo forrageiro ou até mesmo de outras culturas com sistema radicular fasciculado, há a possibilidade desse sistema radicular desestruturar essas camadas de solo, fazendo com que diminua essa resistência à penetração, diminuindo a compactação do solo. E um terceiro método pode ser o método químico, reportado por Dallanora e Amado em 2014, Dallanora em 2014, a partir da utilização do gesso agrícola. Então, como poderia ser esse método químico a auxiliar a descompactação do solo? Então, já que o método químico a gente utilizou o gesso agrícola, que é um sulfato de cálcio, e o sulfato ele tem grande capacidade de descida no perfil do solo, ele acaba levando alguns cátions junto nessa sua descida, principalmente o cálcio, potássio, magnésio, e esses cátions eles possibilitam um melhor perfil de solo, maior capacidade de enraizamento em subsuperfície, e acaba então podendo desestruturar camadas mais compactadas em subsuperfície. Então, nosso objetivo foi avaliar o método mecânico, biológico e químico para a recuperação de solos compactados em ambientes com diferentes potenciais produtivos, manejados sobre sistema plantio direto. Localização, então, não é toque, clima CFA, solo, matossolo vermelho distrófico típico. Então, foram avaliados 3 ambientes diferentes, então foram, a priori, da instalação dos tratamentos, foram definidas as zonas de manejo. Então, foram trabalhadas com 3 zonas, zona de baixa, zona de média, zona de alta, a partir de mapas históricos de produtividade, condutividade elétrica, imagens de satélite. Basicamente, essas 3 variáveis para a definição da zona de manejo. E também, dentro das zonas, então, para cada zona foi realizado a confecção de 3 fatores. Primeiro, escarificação, plantas de cobertura seria o segundo e o gesso agrícola o terceiro. E a gente fez a combinação desses 3 fatores. Então,
a gente acabou obtendo 8 tratamentos. Então, tratamento 1, testemunho, tratamento 2, gesso, tratamento 3, escarificação, tratamento 4, escarificação mais gesso, tratamento 5, planos de cobertura, tratamento 6, planos de cobertura mais o gesso, tratamento 7, então, escarificação mais planos de cobertura, e o tratamento 8, tratamento do professor Theo, é o tratamento cheio, então, escarificação, plantas de cobertura e gesso agrícola. Então, a instalação do experimento foi realizado a escarificação com o equipamento Fox KS da Stara. Policultivo foi utilizado ervilha forrageira, nabo forrageira, aveia preta e centeio. Então, distribuído juntamente com a operação de escarificação, já que o Fox KS possui as caixas com a possibilidade de fazer essa distribuição da semente. E o gesso agrícola foi realizado com o equipamento Hercules 15.000. As avaliações que a gente realizou, então, principalmente foi a resistência à penetração, análise física do solo, que eu vou estar mostrando os resultados de macro e densidade do solo, macro porosidade e densidade do solo, e, por fim, a produtividade da cultura da soja. Então, aqui, pessoal, partindo já para os resultados de discussão, o painel da esquerda é o painel com os efeitos isolados dos tratamentos. Então, nós temos o controle em preto, a escarificação em amarelo, em verde nós temos policultivo e em vermelho nós temos o gesso agrícola. E nos painéis da direita nós temos os efeitos combinados. Aqui no painel da esquerda a gente pode ressaltar então a diferença da escarificação na diminuição da resistência à penetração do solo. E nos efeitos combinados a gente pode observar que o policultivo e mais gesso e a escarificação, policultivo e mais o gesso obteve diferenças, ou melhor, diminuição da resistência à penetração em camadas profundas. Então, a partir de 30 centímetros, onde o Fox não conseguia mais atuar, essas planas de cobertura ou até mesmo o gesso proporcionaram um ambiente que possibilitasse essa descompactação em subsuperfície, ajudando então o sistema, a descompactação do solo e melhorando o sistema agrícola. Da mesma forma, se nós olharmos para a macroporosidade, o efeito isolado dela, a escarificação teve o aumento da macroporosidade do solo, e os efeitos duplos, nós podemos ressaltar então, efeitos combinados, desculpa, que a escarificação mais o policultivo e mais o gesso se expressou melhor nessa questão de macroporosidade, bem como também a densidade do solo, que diminuiu bastante. Em relação à química do solo, como a gente estava trabalhando com espécies que podem reciclar então, nutrientes, bem como também a aplicação do gesso, sulfato de cálcio no solo, a gente evidenciou algumas alterações nos tratamentos. Então, escarificação diminuiu a matéria orgânica do solo em todas as zonas de manejo, o gesso agrícola elevou o enxofre de cálcio no solo, bem como também o gesso agrícola elevou a saturação de bases, isso que aumentando o cálcio, aumenta consequentemente a saturação de base do solo. Então, aqui, partindo para os resultados de produtividade da cultura da soja, então, esses tratamentos foram instalados em abril, foram dessecados no final de setembro, final de outubro, na metade de outubro, na verdade, e a semeadura da soja foi realizada no início de novembro, com a cultivar ativo. Então, aqui podemos destacar alguns dos tratamentos dentro da zona de baixa que se destacaram. Primeiramente, então, a escarificação, que aumentou em torno de 2,5% a produtividade, seu efeito isolado. Já com escarificação mais gesso, aumentou em torno de 4%. E plantas de cobertura, junto com a escarificação, 7,5%. E o tratamento total, que seria os três métodos, tanto o método químico, biológico e mecânico, aumentaram em torno de 10% a produtividade da soja. Então, o comportamento da zona de baixa foi a utilização dos 3 métodos obteve a maior produtividade de soja comparado com o método isolado ou o método duplo ou simples.
Já na zona de média ela respondeu, como nós podemos ver aqui, a questão do gesso agrícola. Então, depois a gente fez algumas análises mais avançadas da análise de solo dessa zona e podemos observar que ela era um pouco deficiente em relação ao cálcio e saturação de base um pouco mais baixa. Então, os tratamentos que obtinham o gesso agrícola foram beneficiados em questão de produtividade de soja. Então, nós podemos ver o T2, que tinha gesso, o T3 já não tinha gesso, igual com a testemunha. Já o T6, juntamente com o T7 e com o T8, numericamente foram maiores, juntamente com o T2 e com o T4 também foram. Então, qualquer tratamento que teve gesso agrícola foi superior em produtividade de grãos. Já na zona de alta, foi bastante interessante os resultados. Então, a nossa hipótese era que determinado manejo fosse mais responsivo em determinada zona de manejo. No entanto, para a zona de alta, a gente teve um acréscimo de produtividade, utilizando o T2 com gesso agrícola, o T5 com plantas de cobertura, o T5 plantas de cobertura mais gesso. No entanto, para a escarificação na zona de alta, houve um decréscimo da produtividade de grão. Isso pode ser explicado, talvez, uma das hipóteses seria que como essa zona de manejo está no nível mais elevado de organização no sistema, com a escarificação ocorre a mineralização de matéria orgânica, né, do sistema, o desarranjo dessas partículas de solo, que pode estar ocorrendo com erosões localizadas ou perda de nutrientes. E, nesse caso, acabou perdendo em torno de 3% pela escarificação. Aqui, sumarizando um pouco dos nossos resultados, na primeira barra nós temos, então, zona de baixa, com a testemunha. Na segunda, nós temos zona de baixa com o tratamento que maior respondeu, que foi o tratamento full. Nós temos a zona de média, então, nós temos a zona de média com tratamento full, nós temos a zona de alta e a zona de alta com panos de cobertura e gesso, que foi o tratamento que melhor se destacou. O que nós podemos observar nesse gráfico, então? Que a zona de baixa, ela pode vir a ficar semelhante em questão de produtividade de grãos com a zona de média e zona de alta, com a utilização de um manejo correto para essas áreas. E um segundo ponto desse gráfico seria que, mesmo na zona de alta, há a possibilidade de aumentar a produtividade de grãos com a utilização de um manejo adequado para essa zona. Nós vimos também que pode reduzir essa produtividade de grãos, mas o nosso objetivo é, mesmo na zona de alta, estar aumentando essa produtividade de grãos de culturas agrícolas. Então, o método isolado que mais se destacou para a zona de baixo foi a escarificação, não diferente estatisticamente do policultivo. O tratamento com os 3 fatores foi mais responsivo para a zona de baixo. Na zona de médio, o fator químico resultou em maiores produtividades de grãos, então o gesso agrícola. E na zona de alto, o fator escarificação resultou em menor produtividade comparado com a testemunha. E na zona de alta também o policultivo mais o gesso foi o tratamento que se destacou. E o gesso agrícola, em todos os casos, ele aumentou a produtividade de grãos comparado com a testemunha. Em todos os tratamentos, combinado com qualquer tratamento, o gesso agrícola ele auxiliou em questão de produtividade de grão. Então, como conclusão, a gente pode colocar que a escarificação do solo em área com elevada compactação do solo, como era o caso da zona de baixo, é a alternativa mais responsiva a curto prazo, obtendo melhores resultados de qualidade física do solo e produtividade de grãos. No entanto, a médio e longo prazo é provável que não seja a melhor estratégia. Então, a médio e longo prazo, a gente tem vários trabalhos que uma escarificação, ela tem a duração ou um período residual dessa escarificação em torno de 6 a 9 meses. Então, a médio e a longo prazo talvez não seja o melhor método para mitigar essa compactação. Talvez o método biológico aliado com o químico
possa ser muito melhor do que propriamente o método mecânico. Então, a combinação dos métodos mecânico, químico e biológico proporcionaram melhores resultados na produtividade de grãos da soja a curto prazo. Então, a gente já discutiu sobre isso, e os manejos diferenciados nas zonas de manejo proporcionaram a capacidade de tornar uma zona de baixo potencial produtivo em zona de alta produtividade de grãos de soja. E como nós vimos também que há a possibilidade de aumentar a produtividade de grãos na zona de alta. Aqui seria o segundo trabalho, então, nosso, que a gente conduziu ao longo dos últimos anos, juntamente com o Fábio, meu colega na época, o Fábio Gebert. Então, aqui eu vou trazer alguns dos resultados que a gente obteve a partir da utilização de uma planta de cobertura como antecessora do cultivo de milho. Então, a questão de aumento da produtividade e a questão do estado nutricional do milho, como em função da utilização dessa planta de cobertura. Então, nós sabemos que as plantas de cobertura num sistema agrícola é chave para a agricultura sustentável. Então, a gente precisa cobrir esse solo, precisa fazer a ciclagem de nutrientes, precisa suprimir plantas daninhas, precisa fazer com que haja desenvolvimento de microbiologia e biologia do solo que favoreça o sistema de cultivo. Então, plantas de cobertura é chave na agricultura sustentável. E dentro das plantas de cobertura, as leguminosas, as fabáceas, como a ervilha capeluda, elas se destacam, pois elas têm a capacidade de realizar a fixação biológica de nitrogênio. Então, basicamente, a conversão do nitrogênio atmosférico em NH3 pelas enzimas nitrogenase, hidrogenase, da hemoglobina, e a partir disso, há a possibilidade de disponibilização desse nitrogênio após a sua decomposição para os posteriores cultivos. Então, aqui, 72% a 89% do N da matéria seca dessa ervilhaca é advinda da fixação biológica de nitrogênio. É um trabalho do professor Tel, o Acosta et al., e o Whitner et al. É um pesquisador internacional que fez um trabalho também semelhante ao que o pessoal fez aqui no Rio Grande do Sul. Então essa disponibilidade de nitrogênio a partir dessa fixação biológica de nitrogênio dessas culturas, ela é dependente do sincronismo entre a sua decomposição e a demanda nutricional dessa cultura sucessora. Pode-se citar também que para a ervilhaca, que produz em torno de 5 toneladas de matéria seca por hectare, que vai gerar em torno de 200 quilogramas por hectare de nitrogênio, em torno de 20% desse nitrogênio ele vai ser disponibilizado para a cultura do milho. Claro, como eu falei, depende da decomposição, do sincronismo entre a decomposição e a demanda de nitrogênio da próxima cultura. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da ervilha capeluda na produtividade sucessora do milho e no seu estado nutricional. Então, a gente fez alguns outros cálculos do estado nutricional do milho, mas basicamente o que a gente avaliou foi a produtividade de grãos e absorção de nitrogênio como estado nutricional. Então, aqui um pouco para vocês conhecerem o experimento em si, foi realizado na propriedade do Rogério Pacheco, em Carazinho, 2 áreas experimentais, clima CFA também, solo predominante da área era o latossolo vermelho distrófico típico. Então, anteriormente à instalação dos experimentos, foram realizados então o delineamento das zonas de manejo, então definindo a zona de baixa, média e alto potencial produtivo. Essa delineação foi realizada a partir de mapas de produtividade de milho de safras anteriores e a condutividade elétrica do solo. Então, o experimento contava com um fatorial 3 por 2 por 5, seria 3 zonas de manejo, zona de alta, média e baixa, ervilha capeluda com 100 e nitrogênio 5 taxas, 0, 60, 120, 180 e 200 kg por hectare. E as avaliações basicamente foram absorção de nitrogênio e produtividade de grãos.
Partindo então para a produtividade de grãos, para os 3 gráficos da esquerda, então nós temos o eixo Y, produtividade de grãos. Já no primeiro painel nós temos então a questão das zonas de manejo versus com ou sem ervilhar. Então o que a gente pode retirar de informação do primeiro gráfico seria que a zona de baixo produziu menos do que uma zona de alto, como era o esperado, e que em todas as zonas de manejo, a utilização de ervilhaca aumentou a produtividade de grãos de milho. Já então para o gráfico B da esquerda, nós temos então as taxas de nitrogênio para a produtividade de grão das taxas de nitrogênio para cada zona. Então nós podemos ver que tem um comportamento similar, com um platô próximo a 180, 200 kg de nitrogênio por hectare, com então esse platô com a maior produtividade de grãos. Então no gráfico C da esquerda nós temos então a sumarização de todos os fatores sem ervilhaca e com ervilhaca. Podemos observar que a curva de ervilhaca é mais acima, então respondeu essa questão da ervilhaca, respondeu e obteve resultados em produtividade de grão para todas as taxas de nitrogênio, bem como as zonas de manejo. Já para os gráficos da direita, nós temos os ganhos de produtividade. Então, uma das nossas hipóteses era que o efeito da ervilhaca seria benéfico para a cultura do milho. Então, aqui nós temos no primeiro gráfico que aumentou a produtividade de grãos em 8,3% em relação à testemunha, sem ervilhar. No entanto, esse efeito da ervilhaca ela foi variável em função das zonas de manejo. Então, na zona de baixa e de média, responderam mais com a utilização de ervilhaca. Então, a utilização de ervilhaca aumentou em torno de 11 a 10% na zona de baixa e média, respectivamente, e já na zona de alta aumentou em torno de 5% pela utilização da ervilhaca. E nas taxas de nitrogênio, a gente tem que as taxas com doses menores de 60, então 0 e 60, nós tivemos os maiores retornos de produtividade em função da utilização da ervilhaca. Já para doses 120, 180 e 240, obtiveram resposta à utilização da ervilhaca, no entanto, foram ao redor de 5 a 6%. Em relação à questão nutricional de nitrogênio na cultura do milho, então, a gente evidenciou que o delta N uptake, que seria a diferença de absorção de nitrogênio com ervilhaca menos a absorção sem ervilhaca. Então, a gente notou que a absorção de N aumentou em média de 41 kg por hectare. Essa absorção não foi diferida entre as zonas de manejo, no entanto, houve diferenças em relação às doses de nitrogênio. Então, doses menores de 0, 60, 120, a planta de milho absorveu mais nessas doses mais baixas. Respondeu melhor, na verdade, em função da utilização de ervilhar. Já em doses mais elevadas, absorveu mais nos tratamentos com ervilhaca, no entanto, foram menores do que com taxas menores de nitrogênio. Só um minutinho, acabei de ir para o final aqui. Nós estamos próximo do final. Vou voltar aqui. Aqui. No gráfico da direita, eu trago um conceito de Nitrogen Fertilizer Replacement Value, que seria o NFEV. Basicamente, seriam os créditos de nitrogênio dessa cultura antecessora. Então, o conceito desse NFEV seria o quanto que eu preciso adicionar de nitrogênio no sistema sem ervilhaca para eu produzir a mesma coisa no sistema com ervilhaca. Então, esse cálculo pode ser feito para cada zona de manejo, como também para cada taxa de nitrogênio. Então, no painel B, no LYE, que é a zona de baixa, a gente tem
uma semelhança de produtividade na zona de na na questão sem ervilhar, quando eu aplico ao redor de 150 kg por hectare, eu tenho um valor semelhante de produtividade quando eu aplico 0 kg por hectare no sistema com ervilhar. Esse seria o NFRV da zona de baixa, de 150, ao redor de 150 kg por hectare. Já na zona de média, a gente também tem um valor só. É só na zona de, só na taxa 0 de kg por hectare de N com ervilhar que eu consigo alcançar valores próximos, adicionando nitrogênio. Então, para a zona de média, a gente tem valores ao redor de 95 kg por hectare para eu aplicar na ervilhaca no sistema sem ervilhaca para eu alcançar produtividades semelhantes ao sistema com ervilhaca. Já na zona de alta, a gente encontra 3 valores de NFEV. Então, já nas outras, a gente conseguia alcançar um sistema com ervilhaca com 0 kg, só com 0 kg por hectare, só nessa taxa. Já na zona de alta, a gente consegue alcançar a produtividade de ervilhaca em 3 diferentes taxas. Com 0 kg por hectare na ervilhaca, a gente precisa de 59 kg por hectare sem ervilhaca para igualar essa produtividade. Com 60 kg por hectare da ervilhaca, a gente precisa aplicar em torno de 59 novamente, então 119 mais ou menos, menos 60 daqui. A gente tem em torno de 59 novamente, para eu atingir a mesma produtividade com a mesma dose de nitrogênio, e já para 120 kg por hectare, a gente tem em torno de 45 kg que eu preciso aplicar no sistema sem ervilhaca, para eu estar produzindo semelhante a um sistema com ervilhaca, com a mesma dose de nitrogênio. Então, basicamente, é esse o conceito de NFIV. Talvez seja um pouco complicado, mas ele é um gráfico bastante prático, que é possível extrapolar para um sistema de cultivo que são basicamente o benefício dessa cultura de cobertura no sistema agrícola. Então, os créditos de N variaram em função da zona de manejo e da taxa de nitrogênio. Para tanto, foi notório que o emprego da ervilhaca, peluda associada à fertilização nitrogenada, obteve-se maiores produtividades em todas as zonas de manejo. Então, como a gente viu, muitos dos casos na zona de baixa, a partir de 60 kg por hectare, na zona de baixa e média a partir de 60 kg por hectare, e na zona de alta a partir de 120, a produtividade do sistema com ervilhaca, ele não é possível alcançar com o sistema sem ervilhaca, mesmo aplicando a partir de 300 kg por hectare, não vai conseguir alcançar esse cultivo, então, essa produtividade. Então, esse seria a soma, não somente a questão do nitrogênio, dessa cultura antecessora, mas também o benefício intrínseco dessa cultura no sistema agrícola. Então, como conclusão, a cultura de cobertura de ervilhaca peluda aumentou a produtividade de milho em todas as zonas de manejo e taxas de nitrogênio, e nas zonas de baixa e média, a resposta ao rendimento de milho foi a maior para a cobertura de ervilhaca em relação ao controle. Com menos de 60 kg por hectare, a contribuição do nitrogênio da ervilhaca foi refletida em uma maior resposta ao rendimento de milho. A utilização de ervilhaca peluda aumentou em torno de 41 kg por hectare, a absorção do DN no milho. Depois a gente viu que essa absorção foi dependente da quantidade de nitrogênio aplicada ao milho, mas em média foi 41 kg por hectare. E por fim, os créditos de nitrogênio, o NFIV, foram variados em função das zonas de manejo e taxas de N, variando de 45 a 159 kg por hectare. Então, a utilização da planta de cobertura ervilhaca peluda como antecessora da cultura do milho, ela proporcionou ganhos ao sistema com uma possibilidade de economia de 45 a 149 kg por hectare de nitrogênio para a produção da mesma quantidade de grãos.
Então, aqui algumas das referências bibliográficas. A primeira referência bibliográfica é o artigo do primeiro caso. O segundo caso de estudo nosso sobre ervilhaca e milho não está publicado ainda. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e era isso. Eu vou fechar aqui a minha apresentação para mim dar uma conversada com vocês final. Mas, basicamente, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui eu fecho só mais um minutinho. Aí. Então, pessoal, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que um sistema produtivo ele depende bastante de plantas de cobertura, principalmente as plantas de cobertura de inverno, que vão proporcionar uma massa seca do sistema agrícola, e essa massa seca ela vai ser bastante utilizada por micro-organismos, que vai possibilitar uma melhor questão de disponibilidade de nitrogênio, entre outras. Em questão da escolha da planta de cobertura para como antecessora de uma cultura de interesse agrícola, essa escolha ela deve ser levada a algumas considerações, principalmente qual o objetivo, não, primeiramente talvez seja qual que é a cultura sucessora, né? Se for um milho depende, se for uma soja depende, e essa definição ela deve englobar vários aspectos, e esses aspectos são necessários testes dentro de cada sistema agrícola para identificação da melhor espécie para determinado sistema agrícola. Pessoal, basicamente são essas as mensagens que eu gostaria de deixar para vocês. Qualquer questionamento, vocês têm o meu contato ali, apareceu na apresentação, e qualquer dúvida podem entrar em contato aí que farei o esclarecimento da maneira do possível aí, com bastante gosto. Beleza? Muito obrigado a todos e seria isso.